Olá, seja muito bem-vinda à nossa semana gratuita Bolos em Casa. Eu sou a chefe Ana Costa e pode se preparar porque durante essa semana você vai viver uma experiência única com bolos caseiros. Pode ser que você já me conheça de algum lugar, que tenha me visto em algum congresso, programas de televisão ou até mesmo em salas de aula. Até porque já são mais de 11.863 alunos espalhados por todo esse Brasilzão. Mais de 13 anos marcando presença em programas de TV, Mulheres na TV Gazeta, Dia a Dia na Band, Sabor de Vida na TV Aparecida, entre outros. Eu vou compartilhar com você um pouco dos mais de 23 anos de experiência que eu tenho na confeitaria, te ensinando métodos, dando dicas e também receitas que vão te dar a segurança que faltava para você que quer fazer bolos para sua família no final de semana ou nas comemorações, aposentando de vez aquele famoso bolo de caixinha. Para você que já é uma confeiteira profissional e sempre está se atualizando e buscando conhecimento. E também para você que nunca fez nem sequer um bolo na vida, mas enxerga isso como uma grande oportunidade de gerar renda, principalmente em momentos delicados como este que estamos vivendo agora. Eu posso te afirmar que os métodos que vou te ensinar durante essa semana vão ser o atalho para você acertar de primeira sempre que for fazer aquele bolinho caseiro que traz aquela sensação gostosa de conforto e felicidade, como se fosse uma memória de infância. E como eu tenho tanta certeza disso, é porque em todos esses anos de experiência eu aprimorei muitas técnicas que aprendi. Tudo que eu vou mostrar para você é resultado de muito estudo e muita prática que chutam para bem longe aqueles sentimentos ruins de insegurança e medo que temos quando não temos confiança para fazer alguma coisa. Mas antes de começarmos com os conteúdos dessa semana tão especial, eu vou contar para você um pouquinho da minha história, para você saber como cheguei até aqui e hoje posso me dedicar ao universo da confeitaria, sendo muito reconhecida por isso. Bom, não sei se muitos de vocês sabem, eu já contei essas histórias em algumas aulas, então possivelmente você que está me assistindo pode ser que já tenha ouvido parte dessa história. O meu grande sonho não era ser confeiteira, não. Meu grande sonho era ser jogadora de vôlei. Até que deu alguns probleminhas aí no meio do caminho, um probleminha no joelho aqui, um probleminha no joelho lá, e aí tive que encerrar a minha carreira. E isso foi muito difícil, porque na minha cabeça eu ia ser levantadora da seleção brasileira. Então foi uma frustração. Porém, eu sempre gostei de ver a minha avó cozinhando. Minha avó, por parte de mãe, minha avó materna, era uma excelente cozinheira que fazia quitutes maravilhosos. E eu sempre tive na minha família as minhas tias, tanto por parte de pai quanto parte de mãe. A gente brinca que é uma loucura, né, quando encontra essa mulherada toda, porque todo mundo sabe cozinhar muito bem. Então, desde pequena, eu estava ali no meio das panelas. E eu sempre tive algumas tias que gostavam de fazer bolos e doces, e isso foi me incentivando. Até que eu comecei fazendo ovos de Páscoa. Foi a minha primeira experiência com confeitaria. Eu fazia faculdade de turismo e eu precisava de uma grana para pagar as minhas viagens, porque a faculdade de turismo ela é cara. Então eu me juntei com uma amiga e falei: Ana, vamos fazer ovo de Páscoa? Ela falou: você tá louca? Como que a gente vai fazer ovo de Páscoa? A gente nunca nem derreteu chocolate. Foi aí que eu fui até a casa da minha tia Marlene, querida, que sempre fez muitos ovos de Páscoa, e ela deu uma dica ou outra e decidimos fazer ovos de Páscoa. Foi muito bacana essa experiência, porque tanto os nossos amigos da faculdade quanto os professores nos apoiaram totalmente, todo mundo comprou, a gente vendeu muito, e dali em diante eu percebi que eu tinha sim uma paixão pela confeitaria. Continuei fazendo a minha faculdade, continuei trabalhando como operadora de telemarketing. Vocês podem perceber que nada a ver, nada cruza com confeitaria, né? E aí fiquei bons anos lá trabalhando com telemarketing, ganhava bem, tinha uma estabilidade, mas não me fazia feliz. E aí eu tomei a decisão, falei: se um dia eu for mandada embora dessa empresa, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um curso de bolo, vou fazer um curso de confeitaria, porque eu quero ser confeiteira. Até que um grande dia houve um corte na empresa, isso foi em 97, teve um corte gigantesco na empresa, 5.000 funcionários mandados embora, e quem estava no bolo? Eu mesma.
Falei, bom, então acho que agora é a hora de realmente fazer o que eu gosto. E aí foi onde eu fiz o meu primeiro curso de confeitaria, que foi no Senai. Fiz o meu curso de confeitaria, terminei o curso. Quando eu terminei o curso, eu fui convidada para trabalhar em uma confeitaria. Ali eu tinha minha primeira experiência como profissional em confeitaria. E essa confeitaria me ensinou muitas coisas. As donas faziam sempre muito investimento, ajudava a gente a fazer curso, então isso foi muito legal para minha carreira. Em seguida, fui trabalhar numa cozinha experimental. Outra experiência muito bacana, onde eu tive contato com grandes profissionais, com grandes marcas, com grandes empresas. E ali eu fui desenvolvendo um outro dom que eu não sabia que eu tinha. Eu sabia que eu sabia fazer doce, mas ali eu descobri que eu tinha um outro dom, que era o dom de desenvolvimento de receitas. E lá eu trabalhei para várias empresas grandes, como Garoto, Josapar, que faz o nosso arroz Tio João. Trabalhei para a Lisa, trabalhei para a Sadia, trabalhei para uma série de marcas bacanas. E ali eu fui desenvolvendo esse dom do desenvolvimento de receitas. Pois bem, fiquei mais ou menos um ano na SC, que foi uma empresa que foi uma grande escola para mim. Debinha, toda a minha gratidão a você, que foi uma pessoa que me ensinou muito, junto com toda a equipe da SC. E aí, passando por essa experiência, eu fui trabalhar em uma novela. Atriz não, né, Brasil? Porque não tem perfil para atriz, né? Mas a gente foi lá fazer doce para os atores. Então, fiquei trabalhando nessa novela por aproximadamente 7 meses, onde eu fazia sobremesa para o elenco dessa novela. E foi lá que eu conheci meu marido, que vocês também conhecem, chefe Del Lima. Nós nos conhecemos nessa novela. E aí, quando terminou a novela, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Com tanta experiência, com tanto currículo bacana, que olha quantas experiências, né? E eu falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Decidi, então, começar a mandar currículos para as empresas e a remuneração não era bacana. Falei, cara, que chato, né? Eu tenho tanta experiência para ganhar tão pouco assim. Vou voltar a fazer bolo. Pelo menos eu tô dentro da minha casa, faço uma coisa que eu gosto e vou viver disso. Pois bem, alguns anjinhos surgiram na minha vida e aí eu comecei a fazer pão de mel para vender. Isso mesmo, pão de mel. Comecei a fazer pão de mel, levava em salão de cabeleireiro, levava em alguns estabelecimentos comerciais e ali começou realmente a entrar dinheiro, né, efetivamente com a confeitaria. E aquilo me deixava muito feliz, porque além de pagar as minhas contas, eu tinha um produto que todo mundo elogiava e para nós que somos confeiteiras, isso é muito bacana. Pois bem, ainda faltava alguma coisa. Ainda não conseguia pagar as minhas contas e tirar férias. Falei, eu posso melhorar. Foi aí que, conversando com alguns profissionais, eles me deram a ideia de dar aula. E eu falava, será, gente? Mas dar aula é uma coisa tão complicada. E todo mundo falava, Ana, você tem muita experiência, já passou por várias situações, faz um teste. E aquilo ficou ali martelando na minha cabeça. Quando foi um belo de um dia, eu decidi que eu ia dar aula. Mas ninguém me conhecia. Então eu chegava nas lojas, ninguém me dava oportunidade, todo mundo batia a porta na minha cara. E aí o que eu fiz? Muito corajosa que eu sou, cara de pau quando eu quero, peguei meu portfólio e fui lá na TV Gazeta. Cheguei na TV Gazeta, apresentei para a produção do Mulheres. E aí, quando ela olhou meu portfólio, ela falou, quero que você faça essa receita aqui de torta de maçã. Marcamos a data e eu fui a primeira vez na TV fazer o programa da Kátia Fonseca, que me ensinou demais, foi uma pessoa que agregou demais para minha vida. E aí comecei a fazer o programa Mulheres. Fiquei com a Kátia durante 2 anos no Mulheres, fazendo uma série de receitas. Dali eu fui para a Band, onde eu conheci meu querido amigo Daniel Bork, que também me ajudou muito. A Band realmente foi onde a minha carreira como professora de culinária estourou. Porque eu estava num canal nacional, onde as pessoas me viam, eu tinha uma visibilidade muito grande. E aí eu comecei a marcar as minhas aulas fora de São Paulo. E aí a coisa estourou, porque aí realmente onde eu chegava todo mundo me conhecia do dia a dia. Então eu tenho muita gratidão também ao Daniel, a toda a equipe da TV Band, que foi um grande divisor de águas na minha carreira. E aí, gente, foi só realmente continuar alimentando essa vontade de passar para as pessoas o que eu tinha de melhor, a experiência, as boas receitas e a qualidade.
Tenho certeza que, assim como eu, você já se sentiu perdida em algum momento da vida, duvidando que as coisas poderiam dar certo. Mas eu preciso te dizer, não tenha medo de obstáculos e dificuldades, porque enfrentar tudo isso é o que vai te colocar no caminho do sucesso. E fico muito orgulhosa quando vejo cases de sucesso das minhas alunas. Muitas começaram por hobby e hoje já têm grandes produções, já abriram suas lojas, têm os seus ateliês, enfim, são profissionais completas e realizadas como confeiteiras. Acho que isso é o mais importante, não é mesmo? Olha só o que algumas das pessoas que já me acompanham há algum tempo falam sobre como a confeitaria realmente traz resultados. Eu estava desempregada quando resolvi entrar na confeitaria e com 3 filhos pequenos, morava de aluguel, não entendia nada de bolo e na minha cidade, por ser um bairro pequeno, lá não tinha nenhuma padaria, não tinha ninguém que vendesse bolos, então eu tive a estratégia de vender bolos caseiros. E aí a minha primeira encomenda foi um bolo de chocolate, porém a cliente queria com brigadeiro e eu não sabia como fazer esse brigadeiro. Fui fazer uma pesquisa no YouTube e descobri um canal Maria Receita, que é da chefe Ana Costa, e lá eu aprendi o melhor brigadeiro do mundo. Não sabia, eu tinha dificuldade de saber como que eu ia, se era no peso, bolo, eu não sabia que tinha que pesar, se eu tinha que vender pelo tamanho, eu não sabia nada disso, essas informações. Então eu resolvi mandar uma mensagem para ela pelo Message e ela respondeu para mim, muito simpática, muito educada, ela respondeu essas perguntas para mim, que para mim naquele momento foi muito importante. Ela foi o que me passou a credibilidade, a confiança no trabalho dela. E eu não parei por aí. O meu bolo, esse bolo que eu aprendi com a Ana Costa, esse brigadeiro no canal, abriu as portas, continuei vendendo muito bolo. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre digo que a Ana faz parte, os produtos dela, as receitas são a base da minha confeitaria. Eu aprendi, acho que 80% com ela e sou muito grata por tudo que ela passou, por tudo que ela representou e ainda representa, porque ela continua sendo minha eterna mestra. E para quem quer aprender não só a confeitaria, mas a vivência, né, das amizades, de aprendizado, de convivência entre confeiteiros, entre empresários, o curso com a Ana sempre é imperdível, cada ano melhorando mais e mais. Sempre segui os programas de televisão, conheci a Ana Costa na Band com o Daniel e comecei a seguir, aprender as coisas com ela, né, pela televisão ali bem longe, bem distante da minha realidade, até os dias de hoje que eu sigo acompanhando ela e está mais presente. E com essa pandemia, eu estava olhando uns stories da Ana e vi que ela postou algumas receitas de bolo caseiro. Foi quando eu decidi fazer umas receitas, né? E deram super certo. E tenho hoje no meu cardápio, até hoje, o bolo de laranja dela, o bolo de cenoura, que faz um sucesso. Então, através dos cursos delas, eu me aprimorei, eu passei credibilidade para os meus clientes também. Meus clientes amam os bolos caseiros. O de cenoura é o especial, eles amam o bolo de cenoura. E hoje em dia, os meus trabalhos, eu posso dizer que uns 60% do meu cardápio tem o dedinho da Ana Costa. Sem falar de técnicas, né? Que seja a receita que for que ela ensinar, ela sempre vai te ensinar o porquê, a química dos alimentos. E é uma coisa que você leva para a vida e pode aplicar e você mesmo aprender com isso e começar a criar suas receitas. Tá vendo só? Existe uma grande oportunidade nesse mercado, mas o que eu quero que você perceba em tudo isso é que nada é fácil. Mas quando você leva um tombinho,
Cara, isso não é nada. É só para deixar tudo mais emocionante para quando você chegar lá no topo você falar: rapaz, passei por tantas situações e consegui chegar no topo, porque não é fácil para ninguém. Te contei um pouquinho da minha história e você viu que também não foi fácil. Foram muitos degraus que eu tive que subir para chegar aonde eu cheguei, para ser uma confeiteira de sucesso, para ter salas de aulas lotadas, para chegar nos congressos e ter ali um monte de gente me esperando para tirar uma foto. Isso hoje é minha realização pessoal. É muito bacana quando eu encontro quem me acompanha em eventos, no supermercado, no aeroporto, e recebo beijos, abraços, agradecimentos por todos os ensinamentos que já passei nas aulas presenciais, no YouTube e na televisão. Isso, gente, não tem preço que pague. Então vamos lá? Na aula de hoje eu vou te ensinar o método direto, onde usamos o liquidificador para fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate maravilhoso. Nessa receita eu dou muitas dicas importantes e também explico sobre farinha de trigo, ovos e leite. Ingredientes que dão estrutura e são os mais importantes para que o bolo cresça, fique bonito, saboroso e seguro. Vamos falar dos ingredientes estruturais? São 3 os ingredientes responsáveis pela estrutura do nosso bolo: ovos, farinha de trigo, leite e derivados. O que eles têm em comum? A proteína. Então vamos falar dos ovos. Eles trazem estrutura ao bolo, pois homogeniza as gorduras e o leite. Ele dá liga, pois contém um emulsificante natural. As proteínas encontradas nos ovos são as seguintes: a albumina, que é a proteína da clara, e a lecetina, que é a proteína da gema. E a gema também é muito rica em gorduras. Os ovos batidos incorporam ar e é exatamente isso que vai fazer o nosso bolo firmar e ter estrutura, porque durante a cocção as proteínas estabilizam, dando estrutura ao bolo. Agora vamos falar da farinha de trigo, que também contém proteína, que nesse caso é o glúten, que durante o processo de cocção armazena o fermento, formando bolsões de ar e trazendo estrutura para nossa massa. Muito importante que a farinha de trigo tenha no máximo 5 gramas de proteínas. E também é muito importante peneirar a farinha, para que aconteça uma oxigenação e assim ficará soltinha, evitando pelotes na massa, e seu bolo ficará ainda mais leve e airado. Agora vamos falar do leite, que também é carregado de proteínas e também irão trazer firmeza ao nosso bolo durante o processo de cocção. Podemos falar também sobre um derivado muito utilizado para os bolos, que é o iogurte, um ingrediente que possui acidez e isso resulta sempre em uma massa mais fofa e aveludada. E hoje eu vou ensinar para vocês nessa receita o método direto, mais conhecido como massa de liquidificador. Então esse método nós iremos peneirar todos os ingredientes secos e em seguida bater todos os líquidos no liquidificador para incorporar bastante ar e fazer com que o nosso bolo fique bem fofinho e bem levinho. Então aqui eu tenho um recipiente, peneirinha, vou colocar aqui amido de milho. O que o amido de milho faz na massa do nosso bolo? Deixa essa massa mais leve, mais aerada. Aqui eu tenho fermento em pó, que é o ingrediente que vai fazer com que o nosso bolo cresça. E aqui farinha de trigo, que nós já aprendemos que tem que ser uma farinha de trigo. Vocês me perguntam muito a marca da farinha de trigo. E na verdade a gente não se apega à marca, e sim à quantidade de proteína que nós temos nessa farinha de trigo. Então quanto mais proteínas, o nosso bolo fica mais pesado. Então prestem bem atenção quando vocês forem comprar a farinha de trigo, para comprar uma farinha de trigo com até 5 gramas de proteínas. E aí aqui eu vou peneirar todos os ingredientes. Isso aqui faz com que o meu bolo não tenha pedacinhos de farinha. Sabe quando você corta o bolo que de vez em quando acha um pedacinho de farinha? Isso não vai mais acontecer. E esse processo eu também estou oxigenando esses ingredientes, que isso vai fazer com que o nosso bolo fique mais fofinho e mais leve. Fiz esse processo, vou arrumar minha baguncinha aqui. E aí nós vamos para a segunda parte do nosso bolo. Então aqui no liquidificador, eu vou colocar todos os nossos ingredientes líquidos. Então aqui eu tenho os ovos, que nós já aprendemos que entra na nossa receita como estruturação. Então ele que vai deixar nosso bolo lindão. Eu tenho aqui óleo,
que muitas vezes vocês me perguntam: ah, mas eu posso substituir esse óleo por manteiga ou margarina? E aí a Ana Costa, sempre brava, responde para vocês: não. Por quê, gente? São gorduras diferentes. Se eu coloco aqui uma manteiga, o que vai acontecer? O meu bolo tende a ficar mais pesado. Se eu coloco uma margarina, eu tenho aquela percepção de que o bolo parece que não cozinhou direito, ele fica muito maçudo. Então, esse tipo de massa, para essa composição, a gente usa o óleo. Aqui eu tenho um pouquinho de leite, que vocês também podem substituir pelo iogurte, se vocês quiserem. E aqui o ingrediente mais importante, e o ingrediente que tem mais dicas, que é normalmente aqui que vocês erram quando vão fazer o bolo de cenoura. Primeira coisa que é muito importante quando você vai comprar a cenoura: nunca comprar cenouras grandes. Porque quanto maior for essa cenoura, menos sabor, menos cor, mais água ela tem. Então, seu bolo não tem cor, seu bolo não tem sabor de cenoura. Dê preferência a comprar cenouras menores, que elas vão deixar o seu bolo mais amarelinho e com mais sabor de cenoura. Isso é muito importante. E outra dica, gente: aqui vocês vão perceber que na receita tudo está em gramas. Porque é diferente eu virar para vocês e falar que eu quero 200 gramas de cenoura, ao invés de eu falar assim, 2 cenouras médias. O que é médio para mim pode ser grande para você ou pequeno, e aí já dá a diferença de líquidos na nossa receita. E aí, acabou. Já perdi toda a parte química do processo. Então aqui eu vou entrar com as cenouras, que não estão cozidas, tá? Essa cenoura está crua. Ela só foi bem picadinha, e bem picadinha. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas ela tá picada assim milimetricamente. Bem bonitinha. Ana, que separa aqui o nosso mise en place. Já tenho que agradecer a Ana, gente, porque assim, a Ana arrasa. Ficou a cenoura, parece que ela pegou a régua e cortou fatias ou picadinha, tanto faz, tá? E aqui, gente, o açúcar, que nós também já entendemos que quando pegamos uma receita e tem açúcar, sempre a quantidade de açúcar, cuidado, né? Que às vezes você olha a receita e fala: ai, tem muito açúcar, quero diminuir o açúcar. Não pode. Porque a quantidade de açúcar que eu tenho aqui é o que vai equilibrar todos os outros ingredientes. Então, cuidado com essas substituições, porque pode interferir na massa aqui também. E aí agora, na velocidade máxima, eu vou bater esses ingredientes por aproximadamente 3 minutos para incorporar bastante ar, que é isso que vai fazer que o nosso bolo fique bem fofinho e bem levinho. Aqui também não economize tempo, tá? É no mínimo 2 minutinhos, no máximo 4. Também não vai deixar muito tempo batendo, porque a lâmina do liquidificador superaquece. Isso aqui pode virar uma maionese. Então é no mínimo 2 minutos, no máximo 4 minutos, para que você tenha bastante espuma. Você vai perceber aqui no seu liquidificador, vou tirar a tampa aqui para vocês verem, que a gente tem bastante espuma na superfície. É essa espuma que vai fazer com que o nosso bolo fique bem fofinho. Então, por isso que é importante o tempo que nós batemos. Então, agora, pegamos os ingredientes que batemos no liquidificador e juntaremos com os ingredientes secos que foram previamente peneirados. E aqui, em seguida, sempre tiro o excesso aqui. E aí, gente, eu gosto sempre de misturar a nossa massa com o auxílio de um fouet, porque o fouet continua trazendo ar para nossa massa, ó. Eu venho aqui e sempre misturando de baixo para cima, para que não fique nenhum pelotinho de farinha. Nós iremos misturar todos os ingredientes. Olha que cor de massa mais linda. E uma coisa que é muito importante, gente, que sempre me perguntam quando a gente posta alguma receita de bolo, é o seguinte: tenho que colocar o fermento por último? E aí eu vou te responder: não. Porque às vezes o que acontece? Quando você coloca o fermento por último, às vezes você mexe aqui pouquinho, não homogeniza o fermento direito, e aí o teu bolo cresce de um lado, não cresce do outro, fica mais bonito de um lado, fica menos bonito do outro. Então pode colocar o fermento junto com os secos, que esse tempinho que a gente mistura aqui, que não chega a 2 minutos, não vai prejudicar em nada
a fermentação do seu bolo, tá? Principalmente se você estiver utilizando um fermento que só reage quando entra no forno. Então aqui a nossa massa está pronta. E aí agora eu vou preparar a forma para mostrar para vocês. Eu vou usar uma forma de 24 centímetros, que é o tamanho que eu uso normalmente para os bolos. E aí, gente, vem uma dica importante para vocês. Eu estou usando uma forma, vou usar uma forma de alumínio fundido. Então, esse tipo de forma, ela retém mais calor. Então, isso aqui é importante. Se você trabalha com essas formas grossas, o seu forno nunca pode estar a 180 graus, que é a temperatura padrão. Por quê? Porque ela segura muito calor. Aí, o que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai dourar muito rápido na lateral e vai estar cru. E aí, quando esse bolo, de fato, estiver pronto, ele vai ficar muito dourado na lateral. Então, sempre que você utilizar formas de alumínio fundido como essa, sempre um forno mais baixo. Porque aí, quando você colocar essa forma dentro do forno, que ela pegar o calor, ela vai atingir no máximo 180 graus, que é o que a gente pede nas receitas, tá? Então, aqui, eu vou pegar essa forma e vou passar desmoldante, que hoje é um produto que a gente encontra com muita facilidade no mercado. Então, a gente vai passar o desmoldante e aí tem dica, gente. Quando eu vou usar o desmoldante, sempre chacoalho para as gorduras que estão aqui dentro se misturarem. E aí eu venho aqui e nunca faço esse processo aqui, ó, muito próximo da forma. Porque senão você tem um excesso de desmoldante e aí quando o seu bolo cresce, ele não tem onde se segurar. Aí ele fica todo deformado. Então fez esse processo, de longe, você vai sujar a sua forma com desmoldante. Então a forma toda. Aí você olha, vê se todos os desenhos estão certinhos, se tem desmoldante em todo lugar. E aí a forma já tá prontinha aqui para utilização, tá bom? Fiz esse processo. O meu forno, gente, é a primeira coisa. Pensei em fazer o meu bolo, primeiro eu vou ler a receita para ver se eu tenho todos os ingredientes aqui em casa. Segundo ponto, vou separar os meus ingredientes e já ligo o forno. Porque a hora que eu termino de fazer a massa, o meu forno já precisa estar na temperatura que eu preciso. Ligo o forno, já deixa na temperatura certinha para a hora que eu terminar esse processo e levar o bolo para o forno, já tá tudo certinho, tá? Então aqui eu vou colocar a nossa massa. E aí o nosso bolo assa mais ou menos 35 a 40 minutos. Ou até que ele esteja firme ao toque. Eu vou mostrar esse ponto para vocês. E aí, na sequência, nós vamos fazer a calda desse bolo, que é uma calda de chocolate maravilhosa. Ó, gente, eu sempre, no finalzinho aqui, ó, eu sempre dou mais uma misturadinha, porque se tiver algum pelotinho de farinha que não se dissolveu, a gente já resolve aqui. Então, eu vou levar o nosso bolo para o forno. E em seguida, nós iremos fazer uma calda de chocolate maravilhosa. Bom, pessoal, então enquanto a nossa massa está lá no forno assando, nosso bolo de cenoura vai ficar maravilhoso. Nós vamos fazer a calda. Então aqui na panela, o fogo está desligado, tá, gente? Só estou apoiando a panela aqui. Eu vou colocar o leite. Esse leite, caso você tenha alguma restrição à lactose, você pode substituir por um leite de amêndoas ou leite de qualquer castanha, não tem problema. Aqui eu tenho açúcar, cacau em pó. Então esse cacau em pó, é importante que seja o cacau ao invés do chocolate 50%, porque aqui eu tenho 100% de cacau e é esse cacau que vai diminuir a quantidade de açúcar e vai deixar a nossa calda com mais cor e sabor de chocolate. Então aqui é importante o uso do cacau. A manteiga, que eu aqui prefiro também não substituir por margarina, porque além da gordura, eu quero sabor para essa calda. E aqui um ingrediente que vai dar brilho para a nossa calda, mesmo depois que ela esfria, que é a glucose, que esse produto vocês encontram em casas especializadas em confeitaria. E aí uma dica bacana, gente, assim, ó,
Sempre peguem a manteiga antes, porque aí quando você vem aqui e tira a glucose, ela não gruda na espátula. Vocês viram que foi bem facinho de tirar? Então aqui, ó, vou empurrar esse pouquinho. E aí agora eu vou misturar todos esses ingredientes e em seguida nós iremos levar essa mistura ao fogo. Levantou fervura, a gente vai cozinhar essa calda até chegar no ponto de napê, que aí eu volto para mostrar esse ponto para vocês exatamente. E aí nós vamos desligar o fogo e acrescentar o chocolate em barra. Então aqui, homogeneiza tudo. Não preciso ficar mexendo o tempo todo, só fiquem atentas e atentos ao seguinte: quando ela levantar fervura, você pode vir aqui e abaixar o fogo. Não deixe o fogo alto o tempo todo não, senão ela transborda, tá? A gente vai precisar reduzir. Então levantou fervura, você pode abaixar esse fogo e aí você vai mexer só de vez em quando. Então, já acendi aqui o fogo e agora eu vou deixar a nossa calda ferver. Bom, pessoal, então esse ponto aqui, ó, levantou fervura, abaixa, porque senão ela vai entornar, vai derramar, tá? Aí chegou nesse ponto, abaixou o fogo, vou dar uma mexidinha e vou deixar agora a minha calda reduzir até chegar no ponto de napê. Isso foi mais ou menos, gente, de 5 a 6 minutinhos. Pessoal, já estamos aqui no meio do processo praticamente. Se vocês observarem, a nossa calda deu uma breve engrossadinha. Você percebe que já não tem aquele monte de espuma na superfície. Então aqui já reduziu um pouquinho, mas ainda falta mais uns 2 minutinhos para eu mostrar para vocês o ponto. O ponto aqui basicamente, gente, é uma calda rala. Não pode ficar uma calda muito grossa. Porque se a minha calda ficar muito grossa, eu ainda vou acrescentar aqui o chocolate. E o chocolate vai endurecer um pouquinho mais. Então eu preciso de uma calda num ponto médio. Não pode ser nem uma calda muito rala, mas também não pode ser uma calda muito grossa. Bom, pessoal, acho que agora vocês conseguem ver aí no vídeo que a nossa calda já tá bem mais espessa, tá vendo? E aí, como que a gente vê o ponto de napê? Vou limpar toda a borda da panela. E aí eu vou pegar uma colher simples, que todo mundo tem em casa. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Vai molhar as costas da colher. Molhou as costas da colher, você vai fazer um caminho aqui com o seu dedo. Pode ir na fé que não queima não, tá? E aí, quando você vira a colher, a calda não pode voltar para o caminho que você fez. Isso chama-se ponto de napê. Então agora, eu desligo o fogo e acrescento o chocolate meio amargo. Se eu gosto de uma calda mais suave, ou chocolate ao leite, se eu gosto de uma calda mais doce. E aí aqui você mistura. O próprio calor da calda já derrete esse chocolate e eu vou reservar essa calda até que ela esfrie totalmente.
olha lá, pessoal, derreteu todo o chocolate, então o próprio calor da calda já derrete. E aí agora eu vou reservar essa calda para a finalização do nosso bolo. Olha que lindão que ficou nosso bolo. Tirei o bolo do forno, gente. Então, aqui, né, usei a luva normal. Você pode usar um paninho também. Tirou do forno. Eu sempre coloco em cima de uma grade. Deixo ele amornar. Quando eu conseguir segurar nessa forma, eu venho aqui e desenformo o bolo. Porque se ele esfria dentro da forma, ele retém umidade. Isso faz o seu shelf life lá embaixo, a validade do teu bolo. Então, eu tenho que esfriar esse bolo fora da forma. Então, daqui a pouquinho, quando eu conseguir segurar na minha forma, eu venho aqui e desenformo o meu bolo e deixo ele esfriar totalmente. Olha que lindo que ficou o nosso queridinho bolo de cenoura, olha, gente. Eu fico tão orgulhosa quando eu faço um bolo, ele fica lindo assim e fofinho, né? Que isso é o mais importante. O nosso brigadeiro, nossa calda de chocolate já esfriou. E isso, gente, é uma dica muito importante. Sempre que eu vou mandar um bolo para o cliente, bolo frio, calda fria, porque senão eu perco validade. Se meu bolo tá quente, eu coloco uma calda quente aqui em cima, então cuidado com isso. Então eu tenho aqui duas opções. Ou eu mando o bolo para o meu cliente desta forma e a calda à parte, que eu vou mostrar para vocês algumas opções, ou eu já venho aqui e coloco a nossa calda de chocolate. Olha que lindeza, gente. Olha o brilho desta calda, Brasil. Ai, que orgulho. E sabe o que dá esse brilho, gente? O chocolate e a glucose. Então, por isso que eu falei para vocês que são dois ingredientes muito importantes para essa calda de chocolate. E aí, gente, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso mandar, como eu falei para vocês, o bolo sem a calda, porque você vai ter clientes que não gostam da calda, quer comer o bolo de cenoura sem a calda. Então, aqui eu tenho 3 opções. Se você quer uma quantidade de calda maior, até 500 gramas de calda, existem esses potinhos descartáveis no mercado que cabem exatamente 500 gramas de calda. Esse, que é uma opção até um pouco mais barata também cabem 500 gramas de calda. Essa quantidade eu mando para bolo vulcão, então aquele bolo que vai escorrer aquele excesso de calda. Se você quer o bolo tradicional, eu uso esse tipo de embalagem aqui um pouco mais refinada, vou colocar para vocês verem aqui, que é um potinho de vidro, que isso a gente compra em casas especializadas, que sai super barato, e eu mando essa calda para o meu cliente à parte. E aí, chegando na casa do meu cliente, eu vou colocar uma orientação que ele vai retirar a tampinha desse vidro, aquece essa calda no micro-ondas por 30 segundos e despeja em cima do bolo como se ele acabasse, como se tivesse acabado de sair do fogo essa calda. Então aqui, olha que opção bacana. Você pode até incrementar colocando um tecidinho aqui em cima, ornando com a embalagem. Então é uma opção para você valorizar o seu produto. E aqui está o nosso bolo de cenoura, que é uma paixão nacional e eu tenho certeza que vai entrar para o seu cardápio. Ou para a família, ou para vendas. E aí, curtiu a nossa primeira aula? Comenta aqui embaixo o que você achou. E é apenas o primeiro dia, não acaba por aqui não. Na aula de hoje eu te ensinei o método direto usando o liquidificador para fazer esse bolo de cenoura divino. Mas a lição mais importante que eu espero que você tenha aprendido é saber do papel dos ingredientes na receita e a importância de se usar os métodos corretos para sempre garantir o resultado perfeito desse bolo que é um sucesso em qualquer lugar. Na próxima aula eu vou te ensinar o método espumoso para fazer um bolo de iogurte com limão que dá água na boca. Eu também ensino sobre tipos de açúcares, fermento e bicarbonato, para você entender como e quando usar cada tipo e também as suas funções.
Você agora precisa colocar em prática. Faça o seu bolo de cenoura, posta lá no Instagram e me marca no Chefe Ana Costa, porque eu quero ver tudo o que você está fazendo. E não se preocupe, eu vou deixar toda a receita de hoje lá no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo, para você se inscrever e aproveitar cada conteúdo desta semana maravilhosa. E se você conhece mais pessoas que não podem perder a oportunidade de aprender a fazer esse bolo caseiro, que cá entre nós faz o maior sucesso aonde passa, compartilhe esse vídeo, porque vai ficar disponível só por alguns dias. Compartilhe com o maior número de pessoas, que elas possam assistir, se inspirar e até mudar de vida com todo esse conteúdo também. Te vejo na próxima aula.